Jesus é muito bom, né? A gente cantou aqui da obra dele, do nome dele, e sem dúvida nenhuma, não tem nada mais lindo, né, do que a gente poder clamar, né? Cantar Jesus. E eu queria falar um pouquinho sobre a cruz, que a gente possa refletir um pouquinho mais. Se você já escutou muitas palavras da cruz, então aqui vai mais uma. Quando a gente pensa na obra de Jesus, na vida de Jesus, em tudo aquilo que ele fez, a gente tem que ter primeiro uma certeza. Nada do que Jesus fez foi um acidente. Nada. Tudo que ele fez, ele sabia exatamente o que ele estava fazendo, e ele fez por amor e porque ele quis fazer. E se você tiver um interesse, dá uma olhadinha nas profecias e você vê que é no detalhe que Jesus cumpriu. O nascimento, a descendência que ele tinha, o valor que ia custar a traição dele, a ressurreição, se iam quebrar os ossos dele, se não iam. É no detalhe, para não ter dúvida. Se você olhar para a palavra de Deus, você olha para o Antigo Testamento, você vê as profecias do Messias, você vê a vida de Jesus, e não tem como a gente negar. Jesus é o Messias. Ponto. Ele é. E ele fez tudo que ele podia fazer. E ele cumpriu o propósito dele aqui na terra, para a gente poder ter um caminho, realmente, a nossa salvação. E eu queria falar um pouquinho sobre isso. Vamos lá no versículo 30. E diz o seguinte. Evangelho de João 19, versículo 30. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. E inclinando a cabeça, rendeu o espírito. Aleluia. Aleluia. Eu não sei como a gente pode ler esse versículo, e eu me incluo nisso também, mas toda vez que a gente lê esse versículo, a gente tinha que ter um acesso de alegria e de gratidão, que é algo tremendo, porque ele dá uma declaração poderosa. E se eu pudesse sumarizar aqui a minha pregação, seria 2 palavras: está consumado. Exclamação, como está escrito aqui. A obra de Jesus, ela é suficiente. Tem muita gente que tenta acrescentar alguma coisa. Tem muita gente que tenta colocar em dúvida, mas será que vale? Será que o sangue de Jesus tem poder? Será que o sacrifício dele é suficiente? É. Isso é uma das maiores mentiras que podem inventar. O sangue de Jesus nunca vai perder o poder dele. O sacrifício de Jesus nunca vai deixar de ser suficiente. Porque quando ele fala aqui, está consumado, ele sabia exatamente o que ele estava fazendo. Tudo o que ele passou, ele sabia exatamente o que ele estava. Quando ele declarou essas 2 palavras, está consumado, ele sabia que ele tinha feito aquilo que ele precisava fazer. Eu vim na terra,
Eu nasci. Eu cresci. Eu comecei meu ministério. E eu preguei. E eu fui... Durante um período ali, ele foi ovacionado. E depois ele foi perseguido. Ele foi traído. Ele sofreu. Ele foi humilhado. Ele apanhou. Cuspiram nele. Disseram palavras terríveis para ele. E ele passou tudo isso, porque ele sabia que ele tinha que passar, para ele poder chegar naquele momento e falar: está consumado. E acabou. E se a gente for analisar ainda na gramática ali do grego, eu não sou um especialista em grego, mas pesquisando ali, essa dá uma ideia realmente de algo que foi completado, ou seja, acabou, mas que os efeitos ainda continuam. Então, e continua mesmo, porque a gente está aqui, né? E a gente prega, e pessoas se convertem, e a palavra dele é pregada, e ela cresce, e ela anda aí pelo mundo, e o Senhor realmente é engrandecido, porque Ele foi fiel até o fim. Aquilo que Ele tinha para fazer, Ele fez. E se tem uma verdade que todo cristão tem que ter, é essa questão da centralidade de Cristo, né? Não tem nada, isso a gente já falou várias vezes aqui, mas nada pode tirar o lugar de Cristo. Porque foi Ele que fez. Foi Ele que falou: está consumado. Não tem mais ninguém. Não tinha ninguém na cruz com Ele ali. Ninguém. Bom, mas também estava quem importava lá, né? Que era o próprio Deus na cruz. Não tinha ninguém. Ele que fez. Só Ele. É só Jesus. Está consumado. Ele tinha, né? Ele tinha zelo ali para aquilo que ele queria fazer. Vamos guardar um pouquinho aqui em João 19? Vamos botar um pouquinho lá para João 17. Na última oração ali na oração sacerdotal de Jesus, talvez a última maior ali, né? E ele diz o seguinte, versículo 4: eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. Ele sabia exatamente o que ele estava fazendo aqui. Ele estava aqui na terra e ele glorificou o Pai na terra, consumando a obra que ele foi designado para fazer. Essa oração é tremenda, dá meses aí de pregação, sem dúvida nenhuma, mas só para a gente ter a certeza que Cristo, Ele terminou aquilo que Ele veio fazer. E Ele entregou. Não foi um clamor ali de desespero, não foi um clamor que finalmente tinha acabado, a dor não, foi um clamor de vitória, para declarar: olha, Pai, está feito. Está feito. Está consumado. E essas duas palavras têm sido e tem que ser o alicerce para a nossa vida. Que está consumado. Quando a gente pensa em alguma coisa de Jesus, tudo que a gente faz, a gente vai ver um pouquinho mais para frente, mas é só porque Ele foi até o fim. Porque Ele foi ali na cruz, Ele morreu, glória a Deus, depois Ele ressuscitou, e a gente tem a nossa esperança, mas a nossa segurança, assim como os nossos irmãos tiveram, vem dessas duas palavras. Porque Ele consumou aquilo que Ele veio aqui fazer. E Ele declarou ali na cruz: está consumado. Ele passou porque Ele tinha que fazer, porque Ele tinha um propósito. E Ele foi ali até o fim. Guarda aí em 19, vamos lá para Filipenses, texto também bem conhecido, só para a gente dar uma...
Filipenses 2. Versículo... Vamos começar do 7. Do 5, vai. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo esvaziou-se, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Ele veio fazer isso aqui. E note que ele fez voluntariamente. Ele fez porque ele quis. Ele era Deus. Se ele quiser sair daquela cruz, falou: olha, quer saber, eu cansei desse negócio. Quem são esses caras aqui para ficar me humilhando? Vou dar uma carteirada aqui, né? Aquilo que o brasileiro está muito conhecido, né? Você sabe com quem você está falando? O único que poderia falar isso é Jesus. Você sabe com quem você está falando, meu cara? Eu sou Deus, pô. Vou ficar aturando isso daqui, você me batendo, me cuspindo, me dando chicotada, me xingando, me humilhando. Mas não. Ele foi ali e ele cumpriu o propósito. Ele ficou na cruz, ele passou aquilo que ele passou, porque ele quis e ele sabia o quanto que ele tinha que fazer. Ele, como a gente lê aqui, ele foi obediente até a morte de cruz. Ele que estava no controle ali. Se a gente parar para pensar, ele se deixou ser sacrificado como um cordeiro, que de fato ele era, o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E ele veio com esse propósito. E ele foi até o final e disse: está consumado. Se a gente pensar, não tem lógica naquilo que Deus fez. Não tem. Eu não deixaria o meu filho fazer isso. Nenhum dos dois. Não deixaria. Eu poderia falar: não, deixa que eu vou, você fica aqui. E nem mesmo o próprio evangelista aqui, João, sabe, porque quando ele, lá no comecinho, talvez o texto mais lido da Bíblia, João 3,16, ele fala: porque Deus amou o mundo de tal maneira. Que tal maneira é essa? É uma maneira tão espetacular que não tem nem como dizer. Então vou colocar um tal aqui, porque, vai conforme a gente vai, porque do que a gente pensar é muito mais, e muito mais, e muito mais, porque é de tal maneira. De tal maneira. E ele foi até o fim. Nós estamos aqui hoje porque está consumado. A gente foi reconciliado com Deus. A gente foi reconciliado com Deus. Tem pessoas que ainda vão ser reconciliadas com Deus. Então nós temos o poder aí de ser reconciliados com Deus porque está consumado. A gente tem a nossa salvação porque está consumado. Porque ele terminou. Porque se ele tivesse parado na metade, não teria. Não teria. A gente pode orar aqui pela cura das pessoas, porque ele levou na cruz as nossas enfermidades e porque está consumado. A gente pode ter a certeza que um dia ele vai voltar. Maranata, Senhor. Porque está consumado. Porque ele falou aquelas duas palavras. A gente pode confiar nele com toda a nossa vida. A gente pode realmente falar: Senhor, está aqui. Tudo que eu tenho, tudo que eu sou. Porque está consumado. Senão a gente seria sempre uma dúvida. Um dia eu ainda vou cair aqui, né? Porque
Isso, eu vou ver, esse lado tem menos aqui. Mas está consumado. Não sei se vocês já chegaram a parar de pensar na consequência dessas duas palavras. Tudo que a gente faz foi porque Jesus terminou a obra dele. Tudo, tudo, tudo. A nossa vida cristã existe porque está consumado. Existe o ministério cristão Alfa e Ômega porque está consumado. E todos os outros ministérios, e todas as outras igrejas, e todos os outros corpos de adoração, tudo porque está consumado. A gente pode experimentar as maravilhas de Deus porque está consumado. Talvez seja a pregação mais simples que eu estou fazendo aqui para vocês. Mas a gente tem que lembrar disso na nossa vida. Que Jesus, Ele fez tudo o que Ele tinha que ter feito aqui na terra. Ele completou. Ele acabou. Ele fez tudo. Tudo. A gente não tem nenhuma desculpa. E também a gente não tem um A para falar de Jesus. Nenhum. Porque Ele fez tudo. Mesmo às vezes a gente sendo infiel. Mesmo às vezes a gente começando e não acabando. E depois a gente retomando. Mesmo a gente tendo as nossas falhas. Mesmo a gente fazendo. Ele foi até o fim. E Ele declarou ali naquela cruz. Está consumado. Canhão, você pode fazer uma... Obrigado, Canhão. Desculpa te tirar de lá. A cruz é um símbolo que a gente vê, tem muita gente que tem, e a gente nunca pode deixar que o verdadeiro significado se afaste desse símbolo. Nunca. Em momentos que a gente vê cada vez menos, não vou falar cada vez menos, mas em alguns lugares cada vez menos a cruz sendo pregada, a gente tem que levantar. Falar, não. Senhor, eu te agradeço pela cruz. Porque ali você consumou tudo o que tinha que ser feito. Como é que a igreja pode se afastar da palavra da cruz? Da promessa da cruz. Do poder da cruz. Tem nada mais emocionante que aconteceu na história da terra do que Deus olhar e falar, quer saber? Eu vou salvar esses caras aí. Eu vou. E Ele foi. Guarda aqui, vamos lá para Romanos. Texto que o Haroldo leu algumas semanas atrás. Romanos capítulo 5. Versículo 8, que diz o seguinte: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Se tem uma coisa que a gente não pode ter dúvida do amor de Deus, porque Ele nos amou no nosso pior. Quando Ele falou está consumado, foi antes de qualquer pessoa ter aceitado. Estava começando ali, vamos colocar. Ele falou, olha, eu vou morrer. Eu vou morrer por todo mundo. E olha, não importa o que você fez. Não importa o que eu fiz. E eu vou passar por tudo.
tudo. Eu vou até o fim. Eu vou terminar. Eu vou consumar. Eu vou declarar que está consumado. Mesmo que você não tenha falado ainda assim para mim. Ele fez isso porque Ele nos amou. Essas duas palavras, está consumado, demonstra o amor de Deus de uma forma assim, tremenda. A gente pode olhar, falou do carnaval aqui, não é o que está acontecendo. Cada pecado que está sendo cometido. Vamos pensar só no carnaval. Eu não conheço a história, não sei desde quando existe o carnaval, desculpa. Não sou um especialista em carnaval. Antes de me converter, frequentei, sem dúvida nenhuma, talvez como vários outros aqui. Tenho que ser sincero, quando estava no mundo, esperava até com ansiedade. Triste, né? Mas talvez seja a realidade. Mas vamos imaginar, pegar só o carnaval. Tudo que foi feito na história do carnaval. Tudo. Pega a história do Brasil, pega todos os carnavais que aconteceram, os que ainda vão acontecer até quando Jesus voltar, o que está acontecendo nesse fim de semana. Quando Jesus disse, está consumado, Ele estava pagando o preço por cada um desses pecados. Isso eu estou pegando só uma festa num país. Imagina se a gente fosse pegar o mundo inteiro. Para a gente ver a grandeza do sacrifício de Jesus e do amor dele por nós. Porque Ele levou sobre si todos os pecados. Então que a gente possa realmente orar por todas essas pessoas. Porque ali, Jesus pagou o preço de tudo já. Quem quiser vir, vem. Como nós cantamos aqui hoje. Vem. Eu vou dar água viva para você beber. Misturando as músicas aí. Porque Ele nos ama. Ele nos amou. Ele morreu naquela cruz. Ele passou por tudo aquilo porque Ele nos ama. Não importa o que a gente tenha feito, eu não sei. Mas eu tenho certeza, daqueles que estão aqui, que uma vez reconheceram a Jesus, entregaram. Todo mundo aqui deve ter algumas coisas que você fala, essa eu achei que não ia ter perdão. Porque às vezes a gente é muito bom para falar também, né? Do mundo. Mas a gente esteve lá um dia também. A gente mentiu também. Talvez a gente puxou o tapete de alguém. Talvez a gente se omitiu quando não devia omitir. Talvez a gente não defendeu alguém que deveria defender. A gente estava lá um dia também. E o Senhor nos tirou de lá. Nos tirou. Porque Ele só pode fazer isso porque Ele foi até o fim. Porque a gente tem essas duas palavras, está consumado. Para o sacrifício do Senhor, todos os pecados estão pagos. Claro que a gente sabe que tem pecados que têm consequências maiores do que outros, eu não vou entrar nessa questão, mas Jesus, Ele pagou o preço de todos. Seja qual for a consequência do pecado, Ele pagou o preço, até o fim. Eu tenho que ser sincero, eu leio esse texto de Romanos, eu não consigo até hoje. Eu me converti em abril de 96. E eu não consigo entender, assim, como é que pode ter acontecido isso. 2000 anos atrás, ele via lá o Renato, o Haroldo, a Fúvia, o Willy, a Nath, o Caião, todo mundo. Ele falou, eu amo ele, eu amo ela, eu amo ele. E vale a pena, e eu vou até o fim. E está consumado. Está consumado.
por amor. O salário do pecado, que era a morte, Jesus pagou. Ele pagou. Ele tirou a nossa dívida ali, né? E Ele pagou. Eu não sei o que passou ali quando Jesus estava lá. Mas quando ele clamou, está consumado, eu acho que no céu deve ter tido uma festa. Porque a salvação é uma coisa tão preciosa. E eu falo para você, quantas vezes eu não tratei de uma maneira assim mais corriqueira. Quando a gente faz alguma coisa, quando a gente pensa alguma coisa, quando a gente peca, e a gente sabe que a gente está fazendo, né? E a gente tem que lembrar, vamos lembrar, que seja, eu sei que está repetitivo talvez hoje, quantas vezes eu vou falar está consumado, porque que a gente possa lembrar disso, quando a gente está numa dificuldade, quando a gente está passando por alguma coisa, quando a gente possa lembrar, Senhor, o Senhor fez. Então se o Senhor fez, tudo que está aqui é verdade, porque você fez, então todas as promessas, eu posso acreditar em tudo aqui, porque diferente de mim, você foi até o fim, obediente. E a cruz, ela é tremenda. Eu sei que ultimamente tem tido algumas, e acho que Deus está movendo nisso realmente. Trazer a gente de volta ali, né, para trazer de volta, ou nos manter ali, né, melhor. Nos manter, porque da mesma forma que Ele foi fiel, que a gente seja fiel com Ele também. Que a gente possa até o fim. Até o fim. O Senhor é tremendo. E eu, aproveitando o carnaval, deixa eu dar um testemunho para vocês aqui. Há uns 10 anos atrás, ou mais, não me lembro agora aqui. Não, foi mais, porque eu não era casado ainda. Tive a oportunidade de fazer um trabalho com a Jocum, lá no Rio de Janeiro, lá na Marquês de Sapucaí. Eles fazem até, deve estar tendo lá, aqui, lá, tal. E eu falo para você, acho que de 10 pessoas que eu falava, 8 já tinham vindo na igreja. 8 eram desviadas. E estavam lá, no carnavalzão ali. Isso por quê? Porque o Senhor, Ele ama mesmo. E Ele traz de volta. Se tem alguém na sua mente que você, ora porque Deus vai trazer de volta. Nem que tenha que levantar um grupo lá da Jocum, no meio da Marquês de Sapucaí, como teve também no AMB, como tem em todo lugar. Tal. Imagino que eles ainda continuam fazendo, eu não sei, não tenho mais o contato. Tal. Mas foi tremendo e triste também, porque você vê como é que uma pessoa que adorava o Senhor acabou largando para ir participar ali do carnaval. A pessoa que está no mundo, está na ignorância, não dá nem para julgar. Nem para julgar. O cristão a gente também não julga, porque a palavra fala para não julgar, mas a gente lamenta muito. Mas Deus, Ele ama a todos. Todos. E Ele quer todo mundo. Pela palavra, a gente sabe que todos não virão. Aliás, é estreito o caminho. Mas que aqui, que na nossa casa, venham todos. Venham todos. Porque está consumado. E eu não sei, acho
que a maioria aqui já conhece a Jesus. Mas eu queria deixar um convite. Jesus, ele fez tudo isso para a gente. Ele sofreu por nossa causa. Ele morreu a nossa morte. Ele pagou o preço do nosso pecado, para que a gente pudesse ter um caminho para o Pai. Para que realmente a gente pudesse nos arrepender, reconhecer a Ele como Senhor e termos um caminho. Eu não sei se você já fez isso alguma vez. Se você já entregou, porque Ele pagou o preço. Acabou. Está lá. O bilhete premiado está ali. É só você ir buscar. E é um bilhete premiado diferente isso daí. Porque esse traz vida. Vida eterna. E eu queria deixar um convite. Se alguém quiser, pedir que todo mundo vamos abaixar a cabeça, vamos orar. Eu não sei se tem alguém aqui que nunca fez isso, que nunca entregou realmente a sua vida para Jesus, de uma maneira aqui, confessando realmente o nome dele, o senhorio dele sobre a sua vida. E hoje pode ser o dia da sua salvação.